Bom dia, minha gente. É de novo o professor Mário Patriota, que vem-lhes falar hoje para cumprir o segundo episódio das minhas confissões. Isto tudo porquê? Porque eu quero que vocês entendam porque é que a minha divisa é Deus, Pátria e Família. Porque nada destas coisas acontece à toa. Isso é o resultado de toda uma vida de trabalho e de estudo, de vivência em várias comunidades, até em vários países, de vários idiomas também, porque é isso tudo, é essa mescla, que aliás o Brasil é o conhecido melting pot, né? O caldeirão das raças. Portanto, não deveria ser novidade nenhuma para nós brasileiros de que é justamente o conhecimento das diferentes culturas que constroem uma maneira de ser. Mas é isso que eu quero que vocês entendam no que diz respeito a mim. Deus, Pátria e Família. Ora só, por que Deus? Bom, é claro, eu nasci, como praticamente todo mundo, na minha época, nós nascíamos todos católicos. Porque nascemos no Estado Novo, e no Estado Novo o catolicismo era a religião do Estado. Então todos éramos católicos. Quer fôssemos à igreja, quer não fôssemos. Aliás, todo mundo ia, nem que fosse só ao domingo. A minha avó ia todos os dias, mas o meu pai chegou a ser coroinha durante 3 ou 4 anos. Mas depois que casou, meu pai também deixou de ir à igreja. E praticamente a família só ia à igreja para casamentos e batizados. Mas a minha família é pequena, eu sou filho único. A minha mãe não podia ter mais filhos, teve um e depois já não pôde ter mais. E então a família permaneceu pequena. Ora, ao longo da minha vida, eu me dediquei ao trabalho. Eu trabalho desde que eu me lembro, desde os 14 anos. Porque no meu tempo não era proibido trabalhar, os jovens trabalhar. E, obviamente, eu queria ter o meu dinheirinho, não queria depender dos meus pais para comprar as minhas coisinhas. Se bem que as minhas coisinhas eram livros e coisas assim. Mas precisávamos de ter algum tipo de independência económica relativa, não é? E então eu comecei a trabalhar muito cedo. Mas aos 16 anos já entrei na Marinha. E aos 18 anos eu já era subtenente. Portanto, já era oficial da Marinha e comecei a minha vida profissional propriamente dita foi com 18 anos. É claro que a minha ligação com Deus, que não era e não foi durante muito tempo forte, a partir de um determinado momento na minha vida passou a sê-lo. Porque houve um chamado na minha vida, Deus me chamou para fazer a obra para Ele, e eu comecei, então. Comecei, antes de mais nada, durante 2 anos, estudar a Bíblia. Porque se nós não estudamos a Bíblia, não aprendemos a palavra, dificilmente a gente consegue ir para a frente, porque a coisa não está na nossa cabeça. Se não está na nossa cabeça, como é que vai estar no nosso coração? Bem, sei que, como a comunidade já é voltada para Deus, quando a comunidade já é voltada para Deus, vamos supor que o meu pai tinha continuado na igreja, a minha mãe também, e, portanto, ficava mais fácil porque eu iria estar me movendo numa área em que todo mundo pensava da mesma maneira. Mas não era o caso. E também é preciso ver que eu atravessei várias décadas do século XX e agora no século XXI também. E as grandes mudanças que aconteceram no mundo, sobretudo no pós-guerra, mudaram todas essas coisas. Inclusive porque passou a haver um forte crescimento
das religiões evangélicas. Porque, eu digo religiões evangélicas para simplificar, porque na realidade são denominações, porque o homem no seu afã de fazer as coisas certas, às vezes complica muitas coisas. Porque se todos somos cristãos, deveria ser mais fácil de nos entendermos, mas não é, porque todos nós nos achamos mais conhecedores da palavra do que os outros. E somos, às vezes, muito fundamentalistas e dividimos o conhecimento em diversas denominações. Eu não quero entrar por aí, que isso nunca foi muito importante para mim, porque para mim o que era importante é se eu entendia a palavra e se seguia a palavra, e como é que aplicava. Porque quando a comunidade toda entende a palavra de Deus como sendo o referencial para a nossa maneira de ser, tudo fica mais fácil, porque Deus já previu tudo. Deus já criou o homem e a mulher, já criou a família. E a família foi criada quando Ele criou o homem e a mulher. Deus explicou que ao juntar o homem com a mulher se dava o casamento e que a mulher deveria largar toda a sua parentela e pertencer à casa do marido. Todas essas coisas Deus ensinou. Ensinou também todos a maneira de se comportar dentro do casal e fora do casal, porque as pessoas têm um comportamento para dentro de casa e têm outro comportamento para fora de casa, e Deus disse que não. Nós precisamos de ter um comportamento, e as atitudes nossas devem ser as mesmas dentro de casa e fora, porque é justamente ao espelhar esse nosso comportamento que nós engrandecemos aquilo que Deus nos disse para fazer. Mas cada um tem a sua maneira de interpretar tudo isso, embora, e por isso que existem os padres, os pastores, os reverendos, os sacerdotes. Os sacerdotes existem para quê? Existem, em parte, para cumprir aquilo que os profetas antigamente faziam. Mas, sobretudo hoje, não para profetizar, mas sim para ensinar, para dirigir o estudo bíblico, para que as pessoas entendam na realidade o que é ter Deus e cumprir a palavra de Deus. Isto tudo nós aprendemos com o tempo, porque só quem nasceu numa família fundamentalista, religiosa, é que consegue aprender isso desde a primária, porque isso está tudo na maneira de ser da sociedade onde ela se mexe, da família onde ela está inserida e do país onde ela vive. É por isso que fica muito mais fácil para um muçulmano, porque nos países muçulmanos não se admite outras religiões, é só aquela. E todo mundo tem que aprender, desde pequenininho, desde que deixou de mamar, já tem que aprender. E é assim que a palavra vai passando. Aliás, Deus diz que ensina ao teu filho desde pequenininho, porque nunca mais se vai esquecer. E é isso que nós temos que fazer com os nossos filhos. Portanto, quando nós queremos a educação para conformar as nossas crianças para poderem viver em sociedade. E a religião faz parte de tudo na sociedade. Aliás, eu diria que faz parte fundamental, porque a religião, ou Deus, o estudo de Deus e o seguir a Deus é fundamental para todos nós, para podermos viver bem, vivermos em paz, porque Deus nos ensinou desde o início. Jesus disse que um novo mandamento vos dou, que amais a Deus sobre tudo e a vós, e aos outros, aliás, aos outros como a vós mesmo, e aos outros como a vós mesmo. Só que a maioria de nós nem nos amamos o suficiente. Vivemos com problemas de nos entendermos a nós mesmos,
A maioria das pessoas, isso não é uma coisa rara, não é? A maioria das pessoas, qualquer psicólogo sabe disso. E os professores também sabem disso, porque lidamos todos os dias com diferentes mentalidades, quer nas crianças, dos jovens adultos e os adultos mesmo, como é o meu caso. E a maneira de ser das pessoas é completamente diferente, porque o caldo de cultura em que eles nasceram e criaram e se desenvolveram é diferente. Por isso que nós precisamos de recuperar a maneira de viver com os valores cristãos que aprendemos no início e que nos permitem a nós viver em paz. A paz é relativa, dirão alguns. Claro, a paz é sempre relativa. E é relativa por quê? Porque nós erramos muito. Nós somos pecadores por natureza, não é? Está escrito, Deus mesmo sabe disso. E por isso que nos perdoa muitas das coisas que nós fazemos que não deveríamos fazer. Mas nós estamos aqui para explicar porque é que escolhemos a nossa divisa Deus, Pátria e Família. Então, como isto já vai longo hoje, mais longo do que aquilo que eu supunha, porque como eu estou fazendo uma confissão, vocês vão perceber que nada daquilo que eu falo foi preparado. Eu não tenho um roteiro, eu não tenho uma coisa escrita para ler, não tem nada disso. As coisas estão aonde? Aqui e aqui. Até amanhã.